Agora já está gravando. Olá, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula hoje, na segunda-feira, nossa sexta aula, né? Semana passada nós não tivemos. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. E nós vamos hoje para a sexta aula. E hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto bastante. Daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários. Mas antes, vamos começar como de costume, vamos fazer uma oração e a gente começa na sequência, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por este momento, obrigado por este tempo que o Senhor tem reservado para nós aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos irmãos, Pai, que conseguiram chegar, obrigado pelos irmãos que ainda se conectarão, e obrigado pelos irmãos que verão, Senhor Deus, esse vídeo posteriormente. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Obrigado pelo sangue do Senhor que nos purifica. Obrigado, Senhor, por essa experiência. A experiência que o Senhor nos deu com o sangue do Teu Filho, Seu único Filho, que foi derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pela purificação, Senhor. Continue nos purificando dos nossos pecados, porque só o Seu sangue tem o poder de nos purificar. Purifica as nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, pelas águas do batismo, na natureza do nome do Senhor. As águas, Senhor Deus, da Tua natureza que nos lava, que nos limpa, Senhor Deus, lava as nossas mãos espirituais, Senhor Deus, para que nós estejamos limpos, para que nós possamos te tocar, Senhor Deus, com as mãos limpas. Lava, Senhor Deus, os nossos pés. Limpa, Senhor Deus, os nossos caminhos, para que nós possamos caminhar em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo fogo do Espírito Santo, Senhor. Obrigado pela experiência que o Senhor nos dá com o fogo do Teu Espírito. Nos purifica, Senhor Deus, através do sangue, água e fogo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Expanda a nossa mente, Senhor Deus, neste momento agora, que nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra, conhecer mais Jesus, Teu Filho, para que nós possamos caminhar a nossa caminhada e correr, Senhor Deus, a nossa corrida, aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor tem proposto para nós, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus. Te amamos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, assim oramos, te agradecemos. Amém. Amém, irmãos, eu vou projetar aqui minha tela. Acredito que vocês já estão vendo aí. Vou passar aqui. Bom, conforme eu falei com vocês, né, antes da nossa oração, hoje nós vamos para a nossa sexta aula sobre o caminho crucificado, sobre esse ensinamento da nossa igreja. E nós estamos dentro de um nível de estudo básico, tá? Eu sei disso. Embora hoje eu vou aprofundar um pouco em um tema, em uma situação que é de crescimento, né, ou padrão para um crescimento espiritual. Eu fiz questão de disponibilizar o material um pouco antes da aula de hoje, para que vocês pudessem passar o olho ali no material, ver o que nós falaríamos, né, no dia de hoje, até mesmo para vocês não serem pegos, né, entre aspas, de surpresa aqui com algum ensino mais profundo, tá? Eu sei que nós estamos trabalhando um nível básico de ensinamento, mas hoje eu preciso aprofundar um pouco, até mesmo para que vocês possam entender o tema, tá? Então, esse é o motivo. E hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito, tá? E que eu aprendo muito quando eu consigo ver esse quadro, e eu acredito que todos vocês que estão aqui sejam pessoas que estejam num caminho inicial, médio ou já avançado em questões espirituais e conhecimento acerca de Jesus. Eu acredito que hoje todos nós vamos aprender muito analisando uma situação bíblica, olhando a Bíblia desse lado, tá? Olhando a Bíblia com esse pano de fundo, vamos dizer assim, tá? Então, como eu sempre gosto de começar, né, eu dou bem-vindos a todas as pessoas que estão conosco, seja da nossa igreja ou não. Sempre gosto de apresentar de qual igreja nós somos da Igreja Verbo, aqui no Brasil. Temos uma filiação com uma igreja americana chamada Christ Gospel Church, e nós ensinamos aqui na nossa igreja crescer espiritualmente
até alcançar a maturidade, tá? A maturidade espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, e é por isso que eu já estou introduzindo aqui na tela de bem-vindos, eu já estou introduzindo esse tema. Então, eu estou localizado em Goiânia, na nossa igreja em Goiânia, e nós temos uma igreja também em Uberlândia, que é pastoreado pelo pastor Jair e a pastora Valquíria, aqui em Goiânia, o pastor Ciro e a pastora Vanilda, tá bom? Esses são os pastores aí da nossa igreja, os pastores principais das nossas igrejas. Bom, essa é uma tela que eu sempre gosto de trazer também, os ensinos e tudo que nós vamos falar aqui hoje estão embasados na Bíblia, vocês vão ver todos os textos bíblicos, eu gosto sempre de frisar isso, né, e foi uma revelação bíblica que Deus deu a uma irmã chamada Irmã Hicks, nós chamamos ela assim, carinhosamente, é a pessoa que fundou a nossa igreja, né, Christ Gospel Church International Inc., e ela escreveu um livro chamado Preciosa Joia do Tabernáculo, tá? Esse livro ele está quase já 100% traduzido em português, ele é formado por 424 páginas, é um livro muito rico, e muitas coisas de que nós vamos falar aqui hoje, eu aprendi lendo esse livro, tá? Então, eu gosto muito de trazer essa tela mostrando, assim, de onde nós estamos tirando o embasamento, e gosto sempre de falar que a Bíblia está por trás de tudo isso, né? Sem a Bíblia, nós não estaremos aqui, e nós não temos nenhum tipo de livro aqui na nossa igreja que é acima da Bíblia Sagrada, tá? Isso é uma situação que eu gosto de frisar bastante também, principalmente para as pessoas que não são da nossa igreja, né? Para não ter algum entendimento equivocado. Bom, refrescando aqui uma questão, aqui é bem para refrescar mesmo a mente, né, das pessoas que vêm acompanhando essa série de ensinos aqui conosco. Nós somos chamados para um crescimento, tá? E eu estou falando de um crescimento espiritual. Nós nascemos de novo em Cristo, a tela seguinte é um texto que nós já trabalhamos bastante, mas fato é que nós somos chamados para um crescimento, porque toda pessoa que nasce, ou todo ser que nasce, inevitavelmente ele vai crescer, ou naturalmente ele vai crescer, tá? Tem uma tela que eu vou falar um pouco sobre isso, então não vou adiantar muito, mas nós somos nova criatura em Cristo, então nós precisamos fazer com que esse novo ser cresça, e ele vai passando por etapas, assim como acontece na vida física, na vida espiritual, nessa nova vida espiritual, esse novo homem que está dentro de nós, ele vai passando por algumas etapas de crescimento até ele alcançar a maturidade, tá? Em algum momento eu já devo ter falado isso nas 5 aulas anteriores, mas hoje, como o foco da aula é sobre crescimento espiritual, e um nível um pouco mais aprofundado, eu faço questão de frisar isso aqui com vocês, tá? Esse é o texto que mostra para nós que em Jesus nós temos uma nova vida, ou Jesus nos dá uma nova vida. É um texto muito conhecido, de João capítulo 3, do versículo 1 ao 7, que é o diálogo que Jesus tem com o mestre da lei, e isso é muito importante, né, esse destaque, que Jesus não está falando com uma pessoa que não tem conhecimento, ele está falando com um mestre da lei, né, está aqui, nesse texto de João, e Jesus fala de uma coisa simples, né, sobre nascer de novo, ter um novo ser dentro de nós, e esse mestre da lei, ele não consegue compreender, né, ele não consegue entender do que Jesus está falando, e Jesus até fala para ele, né, como você é mestre, né, em Israel, e você não compreende quando eu digo nascer de novo, né, ou seja, porque esse princípio ele já tinha sido estabelecido por Deus naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, bastava o que para Nicodemos? Bastava para Nicodemos ter a revelação disso, bastava Nicodemos ter a sua mente expandida, ou a sua mente iluminada, né? É o que nós chamamos aqui na nossa igreja, algumas igrejas falam de o Espírito Santo revelou, aqui nós gostamos mais do termo, o Espírito Santo iluminou a nossa mente, né? Até mesmo porque a palavra é luz, o Salmo 119, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. A palavra de Deus é luz, e a palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente para que nós possamos enxergar essas verdades espirituais. Então, faltava para Nicodemos isso, faltava para Nicodemos tirar um véu dos seus olhos, né? Um dia eu aprendi esse princípio
Bíblia, esse princípio espiritual, né, com um pastor da nossa igreja, ele dirige uma igreja na Guatemala, pastor Carlos Stahl, e ele me disse, a gente estava estudando um tema, e eu falei, poxa, pastor, mas por que a gente não escuta, né, essas coisas por aqui? Por que nem todas as pessoas conseguem enxergar isso na Bíblia? E ele disse, olha, os olhos de muitos estão velados, né, então a questão é tirar o véu, né, e só o Espírito Santo pode fazer isso, iluminar os nossos olhos para que nós possamos enxergar atrás, né, das palavras, atrás do texto, que é o que está acontecendo aqui com Nicodemos, e Jesus fala para ele sobre nascer de novo, né, ele diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se nós nascemos de novo, tem um novo ser dentro de nós, né, nós precisamos fazer com que esse ser cresça, e esse ser, ele vai crescer à medida de que nós dermos a ele alimento, porque nenhum ser cresce sem alimento, nós dermos para ele uma bebida espiritual alinhada ao seu crescimento, porque pense num bebê físico, se você der a ele um alimento que não é o ideal para aquela fase da vida dele, ou uma bebida que não é o ideal para aquela fase da vida dele, de duas uma, ou ele não vai crescer, ou ele vai crescer de forma desordenada. Então, espiritualmente, é a mesma visão, nós temos que saber entender qual comida e qual bebida damos a esse novo ser que está dentro de nós, para que ele possa crescer, né? E crescer de uma forma saudável. Isso também é super importante. Mas, fato é que nós temos uma nova vida, nós já falamos sobre isso aqui em algum momento, e agora nós precisamos fazer com que essa vida cresça, tá? Esse novo ser cresça. Então, hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre crescimento espiritual. Sei que nós já demos uma palhinha em algumas aulas anteriores aí sobre isso, mas hoje eu quero aprofundar um pouco mais, e eu quero trazer aqui uma visão bíblica para que você possa enxergar um padrão de crescimento, tá? Um padrão de crescimento espiritual estabelecido por Deus dentro da sua palavra. Esse é o tema que nós vamos falar hoje. O texto base, para nós falarmos sobre crescimento espiritual, existem outros, mas esse aqui é o mais completo, tá? Esse é o texto mais completo na Bíblia que nós enxergamos, ou que nós podemos extrair, nós podemos estudar acerca de crescimento espiritual. Paulo revela isso à igreja dos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 e 15. Isso aqui também é um refresco, tá? Para a memória de vocês, porque eu já trabalhei esse texto aqui em algumas aulas anteriores. Então, veja o que Paulo escreve para essa igreja. Assim, ele designou alguns, não são todos. Aqui nós temos 5 funções ministeriais. Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, evangelistas. A quarta, pastores. E a quinta, mestres. Então, Jesus designou algumas pessoas dentro do seu corpo, chamado igreja, e ele designou e deu a essas pessoas essas funções ministeriais, é o que nós chamamos de dons ministeriais. Existem 3 tipos de dons: os dons operacionais, os dons motivacionais e os dons ministeriais. Esses são os dons ministeriais que Jesus deu, que Jesus entregou, que Jesus designou a algumas pessoas para exercer esses dons, tá? E o versículo 12 revela o propósito, né? Pelo qual essas pessoas foram levantadas, com o propósito de aperfeiçoar os santos, ou seja, fazer com que a igreja seja aperfeiçoada em conhecimento, em crescimento, e tudo que está correlacionado em cada uma dessas 5 funções ministeriais, fazer com que os santos sejam aperfeiçoados para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, para que haja crescimento, porque quando fala o corpo de Cristo seja edificado, Paulo está falando uma linguagem de crescimento. E versículo 13 ele continua dizendo, até que todos alcancemos, de novo ele está falando dentro de um contexto de crescimento, crescemos em unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, essas pessoas foram levantadas para fazer com que o corpo de Cristo cresça e para fazer com que individualmente as pessoas cresçam em conhecimento de quem é Jesus, né? Porque o Filho de Deus é Jesus. E qual é a meta? A meta é nós chegarmos à maturidade. Eu coloquei uma mensagem hoje, mais cedo, eram umas 3 horas da tarde, mais ou menos, na nossa comunidade,
aonde eu destaquei até onde nós podemos chegar, né, em crescimento espiritual. E vamos dizer assim, um limite é esse, né, a maturidade, tá? Então, a maturidade espiritual é o limite pelo qual, eu não sei se eu posso usar a palavra limite, porque eu sei o que vem depois da maturidade, mas vamos colocar assim como uma primeira meta, um primeiro limite, vamos colocar assim, tá? Essa é a primeira meta que o cristão tem para alcançar crescimento espiritual, ele pode chegar à maturidade. Da mesma forma física, que você nasce uma criança ou um bebê, depois você se torna jovem, e depois você se torna adulto, e em tese, né, naturalmente, quando você chega à fase adulta, é quando você alcança a maturidade. Espiritualmente também é a mesma coisa. Você vai passando por fases, né, da sua vida espiritual, até você alcançar essa maturidade, até você alcançar essa medida. Veja que Paulo continua dizendo, ó, atingindo a medida. Ou seja, eu não começo a minha vida espiritual já maduro espiritualmente. Esse é um nível que eu vou atingir. É uma medida que eu vou atingir, tá? Então, ele diz, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Ou estatura de varão perfeito em algumas traduções. E qual é o objetivo pelo qual nós crescemos assim, né? Nós maduramos, nós atingimos uma maturidade espiritual. Ele diz, ó, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogadas para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, Paulo está falando sobre crescimento, o contexto é crescimento, e tudo aquilo que eu já comentei aqui, Paulo está falando sobre crescimento. E ele não está falando de crescimento físico, ele está falando de crescimento espiritual. Ele está falando que nós precisamos crescer como corpo de Cristo, ou como igreja, ou como coletivo, mas ele também está falando que individualmente nós precisamos crescer. Porque ele diz, até que todos alcancemos, né, no versículo 13, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, você vai crescendo espiritualmente e à medida que você vai crescendo, você vai conhecendo mais acerca de quem é Jesus, de quem é o Filho de Deus. Porque se você for honesto consigo mesmo, você vai entender e concordar que nós, no primeiro dia que nós cremos em Jesus, um termo que a igreja brasileira gosta muito, no dia que nós aceitamos Jesus, nós não temos o pleno conhecimento de quem é Jesus. Nós somos salvos por Jesus, mas nós não conhecemos ele, nós não sabemos quem ele é, né, na sua essência, no seu caráter, na sua reputação, na sua moral, nós não o conhecemos, né? Então, nós vamos conhecê-lo nessa caminhada, nessa jornada que nós temos, né? Nesse crescimento espiritual que nós temos, nós vamos conhecendo quem é Jesus, quem é o Filho de Deus, até nós chegarmos a essa maturidade, né? Essa maturidade espiritual da qual Paulo fala aqui, tá? Então, o tema de hoje é nós trabalharmos um padrão, de você enxergar dentro da Bíblia que Deus deixou em várias referências, eu trouxe 12 aqui, né, 12 exemplos, e com fé em Deus eu quero terminá-los hoje. Já era para ter dito isso lá no início, eu acabei não dizendo, mas provavelmente acho que a gente deve estender aqui um pouquinho hoje, tá? Os irmãos me perdoem, eu tenho um compromisso de ser até 9h30, mas se eu passar hoje uns 15 minutos, me perdoe, porque o tema hoje, ele é sugestivo, e é muito rico, então me perdoe se eu passar 15 minutos, eu vou tentar não passar, mas me perdoem aí se eu acabar sendo um pouco extenso. Então, qual é o intuito hoje? Nós enxergarmos esse padrão espiritual pré-estabelecido por Deus, e em várias referências bíblicas, né, em vários momentos de situações diferentes, de povos diferentes, de textos diferentes, você consegue enxergar esse padrão trino, esse padrão em 3 níveis ou em 3 partes que Deus deixa para você, para nós, né, entendermos esse nível, ou esse grau, ou esse
nível ou grau, as palavras mais corretas, esse nível, esse grau de crescimento espiritual, tá? Então, o nosso objetivo aqui hoje é vocês poderem enxergar isso, né, dentro da Bíblia, esse padrão de crescimento. Então, a Bíblia apresenta um padrão muito claro acerca de crescimento espiritual. Esse padrão se consiste basicamente sempre em 3 níveis, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, podemos enxergar Deus apresentando um modelo trino, baseado em 3 partes, né, de desenvolvimento barra crescimento espiritual, para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, tá? Então, isso aqui só vale ou só é válido para quem já nasceu ou para quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Se tem alguém aqui ainda que não nasceu em Cristo Jesus ainda, por favor, te convido a nascer de novo. Como que eu faço isso, Kelvin? Crendo em Jesus como Salvador da sua vida, você vai nascer de novo, tá? Simples assim. Fato é que, se nascemos de novo, se nós somos uma nova criatura, se tem um ser dentro de nós, se somos uma nova criatura, necessitamos crescer, ou necessitamos de crescimento, porque todo ser nasce para se desenvolver. Esse é um processo natural da vida. Isso não seria diferente no mundo ou reino espiritual. Fato é que todo ser que nasce, a tendência dele é crescer, seja no reino animal, seja no mundo vegetal, seja nas plantas, seja com os seres humanos. O ser humano nasceu, a tendência é que ele cresça. Cresça fisicamente, cresça emocionalmente, né? E cresça também espiritualmente. Então, só é possível um crescimento espiritual, biblicamente falando, aquelas pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus, tá? Em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que acontece na vida natural, esse crescimento por fases, né? E hoje os irmãos vão entender por que existem uns cristãos que dão trabalho na igreja, né? E estão vivendo uma fase espiritual, até mesmo porque podem ter pastores aqui me ouvindo, líderes aqui me ouvindo, e às vezes você não tem uma certa paciência com aquele cristão que dá trabalho e tudo, mas a partir do momento que você entende esses níveis de crescimento espiritual, e tem um que é muito claro em relação a isso, essa questão da fase do trabalho, né, das pessoas que dão trabalho na igreja, você passa a ter mais paciência com esse irmão, você passa a ter mais amor com ele, porque você entende que é uma fase e daqui a pouco vai passar, tá? Pelo menos assim nós cremos. Então, da mesma forma que acontece um crescimento na vida natural, na vida física, tá? E é um processo, ninguém nasce adulto, a não ser Adão, tá? E Eva, que nasceram já adultos. Salva essas 2 exceções, todo mundo nasceu bebês, todos os seres humanos nasceram bebês e foram crescendo. As plantas também tem uma sementinha que brota e vai crescendo, 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 até ela tomar o seu nível de maturidade, o seu nível físico, né? O seu tamanho físico. E assim, não seria diferente na vida espiritual, tá? Nós vamos enxergar isso dentro da Bíblia Sagrada. Então, eu trouxe aqui 12 exemplos, tá? Existem mais dentro da Bíblia, mas eu trouxe aqui 12 exemplos. Alguns eu vou fazer só um repasse, porque nós já falamos sobre eles, mas eu não poderia deixar de trazê-los. Então, eu vou fazer algum repasse, mas nós vamos passar por todos esses. Ó, nós vamos enxergar isso dentro do tabernáculo, nós vamos enxergar esse padrão de crescimento dentro das moradas celestiais, dentro da frutificação, dentro daquilo que nós somos chamados por Deus, um tamanho espiritual, por posição, na ressurreição dos mortos, nós vamos enxergar isso, na escolha dos discípulos e na disposição deles, nós vamos enxergar também. Nós vamos enxergar isso na disposição das tribos de Israel, quando Deus colocou, né, cada tribo disposta ali de forma organizada. Nós vamos enxergar esse padrão dentro da vontade de Deus, né, como que se divide a vontade de Deus. Nós vamos enxergar isso dentro de Jesus, quando Jesus se divide, e nós vamos enxergar isso dentro das vestimentas espirituais na eternidade. Para mim, todos são fantásticos, todos são maravilhosos, mas esse aqui, esse são, assim, os mais claros, se eu posso dizer.
para mim, é um dos que eu mais... lógico que eu não poderia deixar os dois tabernáculos, né? O tabernáculo celeste e o tabernáculo terrestre, mas fora esses dois que, assim, dispensa comentários, esses três são os que nos ensinam muito, tá? Principalmente o 12 aqui, por isso que eu deixei ele para o final, que fala sobre as nossas vestimentas eternas, tá? As vestes que nós estaremos na eternidade, ou aquilo que nós chamamos de eternidade futura, nós chamamos também de idade eterna, tem alguns termos aí que a nossa igreja classifica este tempo, tá? Então, vamos acompanhar aí um por um. Bom, o primeiro deles eu não posso deixar de deixar ele em primeiro plano, né, e deixar de comentar sobre o tabernáculo. Nós vamos ter uma aula só de tabernáculo, tá? Eu vou preparar essa aula e nós vamos falar muito sobre esse empreendimento aqui. Eu já fiz um repasse bem superficial sobre o tabernáculo, mas eu vou ministrar uma aula para vocês sobre esse empreendimento. Isso aqui é um tesouro, uma riqueza espiritual que Deus deu no Antigo Testamento, e está 100% representado Jesus aqui dentro. E dentro desse empreendimento, nós podemos enxergar os 3 níveis, né, de crescimento espiritual. Eu já devo ter falado isso aqui em algum momento, mas essa aqui é só um repasse. Então, veja, Deus dividiu o tabernáculo terrestre, da mesma forma que o tabernáculo celestial é dividido. Ele dividiu em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Então, isso aqui representa níveis de crescimento espiritual. Por quê? Eu vou comentar isso aqui agora, e lá na frente eu vou comentar de novo, muito provavelmente eu vou voltar a essa figura. Por que, Kelvin, que representava níveis de crescimento espiritual? Simples, porque todos os israelitas, ou todo Israel, tinha acesso a essa parte aqui do átrio. Então, a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Dan, a tribo de Aser, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim, a tribo de Benjamim, a tribo de Sacar, Zebulon, enfim, todas as 12 tribos, inclusive a tribo de Levi, né, a tribo de Levi não era contada, todos eles tinham acesso ao átrio, né, eles poderiam entrar aqui, eles não poderiam trabalhar, eles não poderiam fazer o sacrifício, mas eles poderiam ter acesso a esse lugar. Veja que, inclusive, nessa imagem, existem algumas pessoas com roupas sem ser brancas, né? Ó, esse aqui tá de roupa bege, esse tá de roupa verde, de cá a gente pode ver alguns de roupa azul. Então, é um padrão de nível espiritual, porque aqui todos tinham acesso. Já no lugar santo, nem todos poderiam entrar. No dia que eu for dar uma aula específica só sobre tabernáculo, os irmãos vão perceber que nesse lugar aqui, nem todo Israel poderia entrar. Quem poderia entrar nesse lugar aqui? Somente Arão e seus filhos, tá? Nesse lugar chamado de lugar santo, só Arão e os seus filhos poderiam entrar. Inclusive, as vestes deles eram vestes diferentes, né, das pessoas que estavam aqui, justamente porque eles que poderiam entrar aqui e cumprir o serviço sacerdotal. Ou seja, alimentar o fogo do candelabro, alimentar os pães da mesa, manter o incenso especial aceso, só eles poderiam entrar aqui e fazer esse serviço. Então, quem estava aqui dentro não via quem estava lá fora, e quem estava lá fora não via ninguém ou as peças que tinham aqui dentro, embora todo Israel sabia o que tinha aqui dentro, tá? E, então, isso fala de um outro nível espiritual. Aqui nós temos o primeiro nível, e aqui nós temos o segundo nível, porque se fosse acesso a todos, todos também poderiam ter acesso ao lugar santo, tá? E não é isso que a Bíblia diz. E o terceiro nível é o lugar santíssimo, onde a Bíblia diz que só Arão, ou o sumo sacerdote, né? Porque depois que Arão morre, Eleazar é o seu filho imediato, que assume o sumo sacerdócio, mas a Bíblia diz que só o sumo sacerdote poderia entrar aqui dentro do lugar santíssimo. Então, claramente, Deus está passando uma mensagem, claramente Deus está ensinando, claramente Deus está passando um recado. Nem todos podem entrar aqui, e só Arão, ou quem vinha a ser o sumo sacerdote, poderia entrar dentro do lugar santíssimo. Então, claramente, Deus está passando um recado sobre graus de crescimento, né? Graus de, ou níveis de crescimento, e era
espiritual, porque o tabernáculo era espiritual para eles naquele tempo, embora fosse algo físico, eles precisavam botar a mão para fazer, para trabalhar, era o serviço espiritual, porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, está revelado em Levítico 16, o dia do Yom Kippur, está revelado em Hebreus 9, salvo engano também, ele entrava aqui dentro e ele cumpria o rito, né, o rito cerimonial, a lei cerimonial ele cumpria, e Deus vinha de cima da tampa e falava com o povo de Israel, ou seja, aquilo era o culto, aquilo era o serviço espiritual de Israel, mas só o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar. Então, claramente, Deus está falando sobre 3 níveis de crescimento espiritual, 3 graus de crescimento espiritual, através do tabernáculo, tá? Bom, ponto 2 aqui sobre o nosso segundo exemplo de níveis ou graus ali de crescimento. As moradas eternas, né, aquilo que nós chamamos de céu, as moradas eternas, elas também foram divididas em 3, porque o tabernáculo terrestre, eu disse isso na última aula, se você não assistiu, por favor, assista. O tabernáculo terrestre, ele é a figura ou espelho do tabernáculo celestial. Então, se o tabernáculo terrestre foi dividido em 3, o tabernáculo celestial também é dividido em 3. E nós vemos isso em Apocalipse 21, versículos 1 a 3, tá? Se você quiser pegar sua Bíblia e conferir, pode ficar à vontade. Então, veja o que a Bíblia diz. Então, vi novo céu, primeiro nível, nova terra, segundo... Nova terra, deixa eu apagar aqui. Nova terra, segundo nível. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, ou a Nova Jerusalém. Esse é o terceiro nível. Então, se nós enquadrarmos o tabernáculo celestial dentro do tabernáculo terrestre, nós vamos ter átrio para novo céu, lugar santo para nova terra, e lugar santíssimo para cidade santa ou Nova Jerusalém, tá? Esse era o espelho daquilo que Deus queria passar, a mensagem aqui na terra para o povo de Israel. E aí ele continuou dizendo, perdão, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Isso é um ponto interessantíssimo, importantíssimo, principalmente para o final do nosso estudo, tá? Veja que a única morada eterna que João conecta com a noiva é a cidade santa. Ele não conecta o novo céu e a nova terra com a noiva de Cristo, com a esposa de Cristo. Ou seja, a Nova Jerusalém, a cidade santa, é a noiva de Jesus. Pô, Kelvin, mas a noiva de Jesus não é uma parte da igreja, porque nem toda igreja é noiva, né? Esse é um estudo que eu ainda vou dar aqui, mas eu vou pincelar ele hoje. Nem toda igreja é a noiva de Jesus, mas a noiva de Jesus não é formada por pessoas? Sim. E agora está dizendo que a cidade santa, ou a Nova Jerusalém, que foi preparada para o seu esposo, é a noiva? Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então, nós seremos a nova cidade. Nós seremos a Nova Jerusalém. Nós quem? Nós, o nosso novo homem ressuscitado. É por isso que Paulo diz que nós teremos um corpo transformado. É por isso que Paulo diz, olha, em 1 Coríntios capítulo 3, veja como cada um constrói o seu edifício. Com qual material você constrói? Aí ele diz lá, ouro, prata ou pedras preciosas, né? Então tem gente construindo o seu edifício com ouro, está ligado com obras de sabedoria. Tem gente construindo o seu edifício com prata, está ligado com obras de entendimento. E tem gente construindo o seu edifício com pedras preciosas, está ligado com conhecimento. Sabedoria, entendimento, conhecimento, tá? É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. Veja, nós estamos construindo uma cidade espiritual dentro de nós, esse novo ser, essa nova criatura que está dentro de nós, ela está sendo construída, né? Ela está sendo formada, ela está crescendo, então ela se tornará essa nova cidade. E você vai entender isso quando eu chegar no último slide de hoje, e eu vou preparar uma aula também só para explicar isso. Quem é a noiva de Jesus? Como enxergar a noiva de Jesus dentro da Bíblia, tá? E para quem ainda nunca ouviu falar isso,
que nem toda igreja é noiva, ou para quem já ouviu falar, mas não conseguiu ainda conectar bem e enxergar isso bem dentro da Bíblia, eu vou preparar uma aula específica só disso, tá? Mas hoje eu vou passar um pouco sobre esse tema. E aí, por fim, o versículo 3, ele diz: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, né? Então, só uma figura de graus de crescimento espiritual. Então, quem alcançar um determinado grau, habitará o novo céu. Quem alcançar um determinado nível, habitará a nova terra. E quem chegar à maturidade, habitará a nova cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, tá? É isso que a Bíblia está dizendo. 3 moradas eternas para 3 níveis de crescimento espiritual. E continue aí que você vai entender, inclusive em números, tá? A Bíblia fala em números sobre quem vai habitar cada morada celestial, cada morada eterna, tá bom? E é exatamente esse slide que vai mostrar para nós a questão numérica, tá? Então, dentro da parábola do semeador, é uma parábola que ensina muito, irmão. Se você tiver a oportunidade de estudar, debruçar em cima dessa parábola, você vai enxergar esses graus de crescimento, esses níveis de crescimento dentro dessa parábola, tá? Veja o que Mateus 13 Mateus 13 do 18 ao 23 vai revelar para nós. Veja, Jesus está falando, ó. Portanto, atentai para o que significa a parábola dos semeadores. Isso aqui são palavras de Jesus. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essa é uma advertência para nós. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Ou seja, ela não foi semeada no caminho, ela foi semeada à beira do caminho. Então, tem gente que não está no caminho. Tem pessoas que estão à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado no terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo essa pessoa perde o ânimo, logo ela perde a alegria, né, que ela estava. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, as seduções das riquezas, sufocam essa mensagem, tornando-a infrutífera. Ou seja, aquela pessoa que ouve a pregação do domingo, aquela pessoa que ouve os ensinamentos da igreja, mas ele está muito mais preocupado com as coisas da vida, ele está muito mais seduzido com as riquezas, ele só pensa em trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar. Essa palavra, por mais que ela entre no coração dele, essas seduções, essas preocupações, esse interesse por outras coisas, sufoca a mensagem e aí ele não consegue frutificar, tá? Se torna infrutífera essa mensagem dentro do coração dessa pessoa. Isso aqui não são pessoas que não creram em Jesus, tá, irmãos? Isso aqui são pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que creram em Jesus, estão ouvindo a palavra, tá? Isso aqui não está se referindo a alguém que não é cristão. Aqui está se referindo a pessoas cristãs. E o versículo 23 é o que revela para nós a questão numérica, né, de crescimento espiritual. Ele diz: mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Então, veja, claramente Jesus está falando sobre crescimento, claramente Jesus está falando sobre níveis. E veja que Jesus falou de 3 níveis. A pergunta é, por que Jesus não falou de 2? Por que Jesus não falou de 4 níveis? Por que Jesus não falou 5? Por exemplo, por que Jesus não falou assim, olha, alguns vão crescer 30, outros 50, outros 60, outros 90 e outros 100? Essa é a pergunta. Por que ele falou 3, né? Por que ele trabalha com essa base trina? Por que ele trabalha com essa base de 3, né? 3 níveis de crescimento. Alguns crescerão 30%. Veja, e a semente foi semeada em terra boa. A terra não era ruim, mas ele só vai crescer 30%. Vai depender
do seu esforço, nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de frutificação. Isso aqui é um período pós-salvação, isso já é para os salvos. Para você ser salvo, você não precisa se esforçar. Para você ser salvo, você não precisa trabalhar. Agora, para você frutificar, para a palavra de Deus frutificar em você, aí requer um esforço em oração, requer um esforço em estudo bíblico, requer um esforço de tantas outras coisas, né, espiritualmente falando, mas mesmo assim, alguns só alcançarão 30%, tá? Porque 30 vezes mais do que semeou é 30 vezes maior, tá? Então, 30%, outros alcançarão 60%, mas alguns alcançarão a maturidade. E a maturidade está em 100%, tá? No último slide eu fiz um resumo, um quadro resumo, né? Os irmãos que tiveram a oportunidade de ver aí o material antes vão se lembrar do que eu estou dizendo. Então, lá tem um resuminho por grau, né? São 3 níveis. Lá tem um resuminho lá do que encaixa em qual, tá? Então, seguindo fielmente o que a Bíblia está nos ensinando. Então, aqui nós podemos ver um crescimento, inclusive em números, né? 30%, 60%, e outros vão alcançar 100% de frutificação. E não é eu que estou dizendo. Foi o próprio Jesus que disse, e Mateus registrou aqui no capítulo 13 do seu evangelho, versículo 18, até o versículo de número 23, tá? Caminhando. Grau por chamado, né? Nós vamos poder... Lembra daquele texto de Mateus, capítulo 20, quando a Bíblia diz assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Você precisa juntar aquele texto com Apocalipse 17, 14, para você ter essa visão trina de crescimento, ou níveis de crescimento, ou grau de crescimento. Veja o que Apocalipse diz. Então, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão, veja os vencedores, todos os seus chamados, escolhidos e fiéis, tá? Aqui em escolhidos pode ter também o termo convocados. Eu acho que em algumas traduções também tem o termo convocado, tá? Eu estou usando uma Bíblia King James atualizada. Mas fato é que, seja convocado ou escolhido, você vai ver na sua Bíblia claramente a Bíblia falando sobre 3 grupos de pessoas, vamos dizer assim. E eu volto à pergunta, né? Mesmo que seja retórico. Por que 3, né? Por que não 2? Por que não só chamados e escolhidos? Por que não 4? Por que Jesus... Porque aqui João está escrevendo tudo que ele ouve e que ele vê. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 1. Por que ele não registra 4, né? E ele registra 3? Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar. Eu estou provocando justamente para que você possa enxergar isso, tá? Esse padrão que Deus estabelece em toda a Bíblia sobre o padrão do crescimento espiritual. Então, uns serão chamados, outros serão escolhidos e outros serão fiéis. É o que Jesus diz na sua palavra em Apocalipse capítulo 17, versículo 4. Bom, aqui para mim esse é um dos mais claros, esse é extremamente valioso, tá? Esse texto, ele é muito, muito, muito esclarecedor mesmo, muito bom. E eu quero ver aqui se eu tenho uma anotação muito importante sobre este texto, porque a palavra crianças aí, ela tem um significado. Eu quero ver aqui nas minhas anotações se eu deixei. Não deixei, mas eu prometo passar para os irmãos aí no grupo da comunidade. Se eu esquecer, por favor, alguém me relembra. Tá? Kelvin, manda para nós lá o significado do termo crianças em grego. E aí eu vou postar lá para vocês o significado original. Vamos ao texto que eu vou explicar. Primeira carta de João, tá? João, o evangelista, capítulo 2, versículos 12 até o versículo 14. Olha o que ele diz.
Isso aqui, para mim, é claro como o sol do meio-dia, como diz um grande amigo meu. Crianças, ou filhinhos, em algumas traduções. Eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados. Graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio, ou desde o início. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Aí depois ele vai repetir o mesmo padrão. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Eu quero concentrar um pouco neste texto aqui, e eu não posso deixar de dar um pouco de contexto histórico, tá? Quem está escrevendo isso aqui é João, o evangelista. João está escrevendo anos depois de Jesus ter morrido. E se os irmãos se lembrarem, esse tempo, né, aquilo que nós chamamos de a igreja primitiva, as primeiras igrejas ali, logo depois que Jesus morre, os irmãos vão se lembrar que a igreja passa por um período de perseguição muito grande historicamente, né? Os governantes ali romanos, né? Os imperadores romanos, eles foram conhecidos, muitos deles, por perseguir muito a igreja, né? Nós podemos ver aí a figura de Nero, né? Que foi um grande perseguidor. E a história conta que está na conta de Nero a morte de Paulo, por exemplo, né? Nós temos o imperador Domiciano, por exemplo, que foi o imperador que perseguiu João, o último discípulo de Jesus a ser morto. Enfim, esse período aqui, a igreja passava por uma perseguição muito grande. E João, quando ele escreve essa carta usando códigos. O que eu estou querendo dizer? João, ele não está tratando de crianças a nível físico. Ele não está falando de crianças de 2, 3 anos de idade fisicamente. Embora nós usemos esse texto, ou a igreja usou este texto para trabalhar com crianças, diversas EBFs, diversos cultos de crianças, as pessoas usam este texto. Só que se você for olhar para o texto, João não está escrevendo para crianças, tá? Fisicamente falando. O termo crianças no grego, ele quer dizer novo cristão, tá? Novo crente. É isso que ele tá dizendo. Por isso que ele faz conexão com que todos os pecados foram perdoados. É por isso que ele escreve isso daqui. Porque o novo crente, o novo cristão, quando ele crê em Jesus, ele aceita Jesus, a primeira coisa que ele precisa entender, ou uma das primeiras coisas que ele precisa aceitar e compreender, espiritualmente falando, é que todos os pecados dele foram perdoados. E a partir daquele momento ele tem uma nova vida, por isso que ele fala crianças. Ele está falando de crianças espirituais, aqueles que acabaram de nascer, tá? Espiritualmente falando. Aí ele diz, o seu pecado foi perdoado graças ao quê? Graças ao nome de Jesus. Veja que quando ele vai falar a linguagem dos pais, e aqui, ó, pais, ele está escrevendo para adultos. Eu vou tentar escrever aqui, ó. Ele está escrevendo para adultos, tá? Eu vou colocar um AD aqui de adultos. Ele está se fazendo uma referência àqueles que são mais maduros espiritualmente. Os pais, eu não vou colocar pastores, porque, principalmente no tempo que nós vivemos, né, tem muitos pastores que são imaturos espiritualmente, e eu não quero entrar nessas polêmicas, eu também não gosto muito disso, mas eu vou colocar aqui uma figura de crente maduro. Ele está escrevendo para os pais. Veja o que ele escreve. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Ou seja, já tem muito tempo que você conhece aquele que é. Já faz alguns anos que você conhece aquele que é. E quem é aquele que é? A palavra aquele não está com um A aqui maiúsculo à toa. Aquele está fazendo uma referência a Jesus. Então ele está dizendo, olha, vocês que são adultos, pais espirituais, né? Eu estou escrevendo para vocês porque vocês já conhecem Jesus. Vocês já conhecem ele desde o princípio. Já tem tempo que vocês o conhecem. E depois, um nível mediano, ele diz, jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Ou seja, o jovem é aquele que tem a força espiritual. E por que ele tem força espiritual? Porque a palavra de Deus está
nos jovens, tá? E eles são fortes. Veja que lá no tabernáculo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, na figura do tabernáculo, veja que a posição do candelabro, que representa a palavra de Deus, é justamente a posição de lugar santo. E se você colocar o texto de João dentro dessa estrutura, você vai ter aqui crianças, jovens e adultos. E você vai ver que os jovens estão posicionados justamente no local onde estava posicionado o móvel que representa a palavra de Deus, tá? O candelabro representa a palavra de Deus, eu dei uma palhinha sobre isso na aula passada aí, na aula 5. Se você perdeu a aula 5, assista, você vai entender um pouco do que eu estou dizendo. Então, veja, João está escrevendo claramente acerca de níveis espirituais, e não fisicamente falando, tá? Veja, de novo ele repete, crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. Por que nós conhecemos o Pai? Veja que ele coloca que conheceis o vosso Pai. Quando nós cremos em Jesus, alguém apresenta para nós, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós conhecemos quem é o Pai, nós sabemos quem ele é. A palavra conhecer aqui não é conhecer profundo. A palavra conhecer aqui no grego é saber quem ele é. E quando nós cremos em Jesus, nós sabemos que ele é filho de Deus e Deus é o Pai, né? O próprio Jesus diz, na sua oração modelo, Pai nosso que estás no céu. Então nós sabemos que Deus é Pai. Mas veja que para crianças ele não diz que conhece desde o princípio. Ele só diz isso para os pais. Ou seja, para os adultos. Ele escreve de novo, olha, e vós pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. O termo desde o princípio, ele não estabelece ele para crianças. Por quê? Porque as crianças não têm conhecimento, crianças espirituais não têm um conhecimento profundo de quem é Deus. Não têm um conhecimento desde o princípio de quem é Jesus. Quem é criança espiritual, quem acreditou em Jesus ontem foi domingo, e, via de regra, todas as igrejas cristãs, protestantes ou católicas, elas ou têm missa ou têm culto, um serviço espiritual, né, nas igrejas. E Jesus foi pregado. Imagina só quantas pessoas creram em Jesus ontem, no dia de ontem, no culto da sua igreja, por exemplo, não sei a quantidade de pessoas que estão me ouvindo ou que vai me ouvir. Ontem você pode ter visto alguém crer em Jesus na sua igreja. E ontem, assim, seja sincero, a pessoa que creu em Jesus ontem na sua igreja, ela tem conhecimento de quem é Jesus? Ela conhece Jesus desde o princípio? Ela já sabe quem ele é? Ela já tem conhecimento profundo? Ela sabe quem ele é na essência, no caráter, na sua moral? Ela sabe tudo sobre Jesus? Não, ela não sabe. Ela vai passar a conhecer. Por isso que ela entra nesses 3 graus de crescimento. Então, ele fala para crianças, ele fala para jovens e ele fala para adultos, tá? Lembra que lá no início eu disse que alguns cristãos vivem uma fase, aquela fase do trabalho, né? Aquela fase que dá trabalho na igreja, é justamente essa fase aqui, ó. A fase dos jovens. Sabe por quê? O jovem ou adolescente, né? Vamos colocar assim. Fisicamente falando, todo mundo sabe que os adolescentes, né? Aqui não é uma crítica, tá? Se tiver algum adolescente me escutando. Eu não estou fazendo uma crítica aos adolescentes, de forma alguma. Eu já fui adolescente e, muito provavelmente, se você não é adolescente, você vai ser. E para quem está me ouvindo, que já tem uma idade adulta fisicamente falando, já foi adolescente um dia. E a fase da juventude, a fase da adolescência, é a mais difícil que nós enfrentamos, né? Por quê? O jovem, ele tem um grande problema, tem uma grande situação. Na verdade, algumas situações. Quais são elas? Primeiro, ele não quer ser tratado como criança. Então, ele já não se vê mais como criança. Então, se a mãe ou o pai, ou o pastor, ou o líder, ou o coordenador, ou um irmão da igreja, o trata como uma criança, ele já se sente ofendido. Porque ele olha e diz, cara, desculpa, eu não quero ser tratado assim, porque eu já não sou mais criança, né? Então, ele vive com essa situação. Só que o jovem, o adolescente, né? E aí, espiritual e físico, ele não é adulto, mas ele acha que é. Então, esse é um problema. Então, esse é aquele cristão que ele já não quer mais ser tratado como criança, porque ele já tem uma certa estatura, ele já tem um certo conhecimento da palavra, de Jesus, ele já maneja bem a palavra,
mas ele ainda não é maduro espiritual, ou seja, ele não é adulto espiritual. E em muitos casos, né, estou dizendo que todos, eu não posso generalizar aqui, mas em muitos casos ele acha que é. E aí é que está o problema. Ele não é criança, mas também não é adulto, mas ele acha que é adulto. Então ele começa a dar um trabalhinho, tá? Então, você que estiver me ouvindo, que se você se vê nessa situação de jovem ou adolescente espiritual, né, tá dando um trabalhozinho pro seu pastor, essa fase vai passar, desde que você vá se alimentando da palavra de Deus. E se você lidera alguém, você está lembrando de alguém e fala, poxa, aquela pessoa, acho que ele é um jovem cristão, né, porque tá dando muito trabalho para mim, tá me fazendo acordar muito de madrugada para orar, e sabe que essas pessoas nos fazem crescer, porque existe um nível de oração, dores de parto, né, que Paulo fala, até que Cristo seja formado em vós. Ele diz, olha, eu tive dores de parto até que Cristo seja formado em vós, e ali ele está falando sobre crescimento espiritual e sobre oração. Tem algumas pessoas que nos fazem crescer em níveis de oração, inclusive, né, nos leva mesmo ali para a oração, até que Cristo seja formado nessa pessoa, veja, até que Cristo cresça nessas pessoas, né? Paulo fala isso aos Gálatas ali. Bom, então, para mim, eu destinei um pouco mais de tempo aqui a essa figura, porque, para mim, este texto ensina muito, 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 muito sobre níveis de crescimento espiritual, tá? E, de novo, repetindo, quando você estuda o termo grego para crianças, você vê que João está falando sobre um novo crente, um novo cristão, e não uma criança fisicamente falando, e isso segue para pais e jovens, tá? Ele está falando aí de 3 níveis de crescimento. Bom, existe também o grau por posição, isso você vai encontrar no livro de Cantares. Esse é um livro fantástico, maravilhoso. Nós estamos debruçados nesse livro, já tem aí, nem sei, uns 5, 6 meses aqui na nossa igreja, e nós estamos caminhando versículo a versículo, tá? Para nós crescermos, amadurecermos e chegarmos à posição de noiva, porque noiva de Cristo é uma posição que se conquista e é uma posição que cresce à medida que você se relaciona com Jesus, que, fisicamente falando, você não se casou, para quem é casado, um dia depois que você conheceu sua esposa, tá? Então, e com Jesus, naturalmente, não será assim. O nível de esposa, de noiva, é um nível de lealdade que cresce, é um nível de amor que amadurece, é um nível de entrega que vai crescendo ao longo da caminhada que nós temos com Jesus. E no livro de Cantares, nós também podemos ver claramente esses 3 níveis. Veja o que Salomão escreve neste livro, e a amada de Cantares representa a noiva de Cristo, não a igreja, representa a noiva de Cristo, e o amado de Cantares representa Jesus, tá? Então, é o relacionamento de Jesus com a sua noiva, não com a sua igreja. Versículo 8 do capítulo 6. Ainda que sejam 60 rainhas e 80 concubinas. Aqui ele está falando de um nível, tá? Porque se você olhar historicamente, as donas de casa, né, as rainhas, né, as mulheres de casa, olhe para Abraão, por exemplo, né? Sara, ela convida uma concubina. E a concubina, ela tem praticamente a mesma posição ali da dona da casa, né? Ela é emprestada, inclusive, para ter uma posteridade. Sara faz isso, né? Ela empresta a sua concubina para Abraão, e a sua concubina, da sua concubina nasce Ismael, né? Então, veja que rainha e concubina está basicamente na mesma posição. Depois, Salomão diz, e um número incontável de donzelas. Veja, rainhas e concubinas têm um número menor. Donzelas são incontáveis. Vamos olhar isso dentro do tabernáculo, olha que coisa interessante. Aqui é um número incontável, ó. Aqui qualquer um tinha acesso. A tribo de Ruben, Simeão, Dan, Issacar, Zebulon, enfim, Efraim, Manassés, Benjamim, todas as tribos tinham acesso, ou seja, um número incontável. Aqui já não era mais um número tão incontável. Aqui era só Arão e seus filhos, no primeiro momento, que tinham acesso. Veja que o livro de Cantares está produzindo ou reproduzindo esse mesmo padrão. Aqui é a figura do lugar santo, tá?
E o número incontável de donzelas é a figura do átrio. Tá? Mas uma só é minha pomba amada e sem mácula. Veja, Salomão separa em 3 grupos as mulheres. Ele diz que as donzelas são um número incontável, isso é para as donzelas. Depois ele diz que as rainhas ou as concubinas, essas têm um número. 60 com 80, nós temos 140. Depois ele diz que a amada ou a noiva, ela é somente uma. Tá? Então aqui, claramente, Salomão está também separando em grupo de 3, né? Ou Deus, inspirando Salomão, está separando aqui em níveis de crescimento espiritual. Nível 1, nível 2, nível 3. 3 níveis de crescimento espiritual, tá? Grau por ressurreição, quando Paulo vai falar, dá uma aula, né? Que é uma aula que Paulo dá à igreja de Corinto sobre ressurreição. Se você não conhece esse capítulo, eu te convido a lê-lo completamente, né? E a estudá-lo completamente. E veja como que Paulo explica a ressurreição dos crentes. Veja, também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestes e outro diferente é o brilho. Quando ele fala esplendor, ele está se referindo a brilho, tá? E outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Aí ele vai explicar agora. Um é o esplendor de sol, veja. Outro, o esplendor de lua. E outro é o fulgor ou o esplendor das estrelas. De novo, 3. Veja, Paulo diz sol, lua e estrelas. De novo, por que Paulo separa em 3, né? E aí ele continua dizendo, olha, as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. Olha o que ele diz. Assim será com a ressurreição dos mortos. E todo o contexto é sobre ressurreição. Basicamente, esse capítulo ele está falando sobre ressurreição dos mortos. E ele diz que na ressurreição dos mortos, olha como que vai ser. Uns brilharão, ou terão seu esplendor, ou terão seu brilho, ou terão seu fulgor, com brilho de sol. Vamos olhar para o mundo natural agora. O sol brilha muito mais do que a lua. E ele está dizendo que na ressurreição, uns terão brilho de sol, outros terão brilho de lua. Ou seja, eles terão um brilho, não será tanto um brilho de sol, né? Não brilhará tanto como o sol, mas terá um brilho. E outros terão brilho de estrelas. Ou seja, a lua, a estrela tem seu brilho, a lua também tem seu brilho, mas a lua brilha mais do que as estrelas. E o sol tem seu brilho, mas o sol brilha mais que a lua e brilha mais que as estrelas. Então, de novo, ele está falando sobre níveis. De novo, 3. Ele está falando sobre níveis de crescimento espiritual. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então, na ressurreição, uns terão brilho de estrela, os que crescerão 30%. Outros terão brilho de lua, aqueles que crescerem 60%, conforme a parábola do semeador. E outros terão brilho de sol, aqueles que crescerem 100%, conforme a parábola do semeador lá. E essa frutificação é aqui na terra. E a conquista desse brilho é aqui na terra, tá? A conquista desse crescimento espiritual, nós conquistamos aqui e não no céu. Chegar lá no céu, no tribunal de Cristo, nós seremos julgados por essas obras, tá? Nós seremos julgados pelas nossas obras. Então, nós conquistamos todo esse crescimento, todo esse brilho, 30, 60 e 100 aqui na Terra, enquanto estamos aqui como filhos de Deus, cordeiros com Cristo, e estamos correndo a nossa corrida, tá? Correndo a nossa, a jornada que está proposta para nós, tá? Disposição dos discípulos, esse eu quero demonstrar, tá? Esse aqui eu preciso demonstrar para vocês, e eu não posso aqui demorar tanto, porque
Nosso tempo está correndo e eu preciso chegar nas vestes espirituais. Bom, todo mundo sabe, ou basicamente todo mundo sabe, que Jesus escolheu 12 discípulos para andar com ele, tá? Isso está dentro dos evangelhos. Então, eu quero posicionar aqui, eu quero colocar Jesus no centro, e eu vou posicionar aqui todos os 12 apóstolos ou 12 discípulos, tá? E eu vou colocar aqui só as iniciais dos nomes, até mesmo porque eu não tenho tanto espaço, e escrever aqui com esse pincel, vocês já perceberam que é um pouco difícil. Então, eu vou colocar aqui, eu vou citar os nomes, e eu vou colocar aqui só as iniciais de cada nome, tá? Para vocês enxergarem esse quadro. Eu vou mudar a cor aqui, deixa eu mudar um pouco essa cor, para ficar mais visível e diferente para vocês, tá? Então, eu vou mudar aqui. Então, perdão. Aqui nós temos Jesus, e aqui embaixo eu vou colocar André, porque eu vou dividir em 4 grupos de 3, tá? 4 grupos de 3 para você entender. Da mesma forma que foi posicionadas as tribos de Israel. Aqui eu vou colocar André, aqui eu vou colocar Filipe, e aqui eu vou colocar Bartolomeu. Que não tem uma regra, tá? A Bíblia não diz que, diferente da posição das tribos de Israel, que é a próxima tela, a Bíblia não posiciona os apóstolos assim. É eu que estou posicionando para você entender, tá? Então, vou dividir em 4 grupos de 3. Do lado de cá, eu vou colocar Tadeu, vou colocar um T aqui de Tadeu, vou colocar Simão e vou colocar Judas Iscariotes, tá? Do lado de lá, eu vou colocar Tiago, porque existiam 2 Tiagos, tá? Tiago, vou colocar Tomé, que é aquele que duvidava, e vou colocar Mateus. E aqui em cima, eu vou colocar os últimos 3 que todo mundo conhece, tá? Pedro, Tiago, vou colocar um pontinho para diferenciar, e João, tá bom? Então, esses são os 12 apóstolos que Jesus mantinha relacionamento com os 12, tá? Jesus mantinha relacionamento com os 12. Agora, dentro desse grupo de relacionamento dos 12, Jesus tinha mais afinidade, ou Jesus era mais próximo, ou Jesus tinha uma particularidade com 3. E todo mundo sabe, né, quem são esses 3, e é por isso que eu os posicionei assim, juntos, tá? Foi por isso que eu posicionei assim. E de onde nós podemos tirar isso? Da Bíblia, lógico. Quando Jesus vai orar, né, ali, quando ele sobe ao monte para orar com seus discípulos, ele ora com todo mundo e depois ele diz, olha, vem comigo Pedro, Tiago e João, e os outros 9 ficam aqui, e eu vou mais à frente com os 3 para nós orarmos, tá? Então, claramente ali, Jesus não está fazendo acepção de pessoas, Jesus não está ali, essas coisas que às vezes tem muito cristão que gosta de bater nessa tecla, é uma questão de afinidade, é uma questão de proximidade. Irmãos, você tem que concordar comigo, tem pessoas que têm mais entrega, mais afinidade, mais proximidade de Jesus do que outras, né? Tem uns que são salvos, eu não estou falando de salvação. Salvação você alcança por crença, você crê em Jesus e é salvo, ponto. Aqui nós estamos falando de relacionamento. E sem dúvidas alguma, Pedro, Tiago, fiz o Tiago aqui com um J. Pedro, Tiago e João, eles tinham mais afinidade. Por isso eles foram escolhidos para orar com Jesus. E os outros ficaram, né? Uma distância. E eles foram mais à frente orar com Jesus. Agora, dentro do grupo dos 3, desses 3 aqui, ó, tinha um que era ainda mais próximo de Jesus, que era João. Por quê? Os irmãos vão se lembrar do exemplo do momento da ceia, quando Jesus faz a mesa da ceia. Jesus diz, olha, aquele que vai me trair, ele está metendo a mão comigo no alimento, na comida, ele está metendo a mão na mesa comigo, porque Judas Iscariotes estava ali, né? Ele não foi retirado do momento da ceia. E ali Pedro começa a olhar e dizer, ué, o traidor está aqui entre os 12? Mas quem vai te trair, Senhor? Meu Deus, mas quem que vai ser esse traidor, né? Pedro começa a levantar esse questionamento.
E aí Pedro, ele faz um sinal, a Bíblia fala que ele faz um sinal para João, e João está ao lado de Jesus, e ele diz assim para ele, olha, pergunta para ele quem é que vai trair. Aí a Bíblia diz que João vai no peito de Jesus, é nesse momento que ele escora no peito de Jesus, e ele vai no ouvido de Jesus e pergunta, mestre, quem é o traidor? Aí Jesus fala, aquele a que eu entregar esse bocado de pão. E Jesus pega o pão e entrega para Judas. Ou seja, João ainda era mais próximo, porque Pedro não teve, a gente pode colocar vários adjetivos aqui, mas vou colocar intimidade, tá? E eu não estou dizendo que Pedro não tinha intimidade, só estou dizendo que João tinha mais intimidade. O texto está revelando isso. Que Pedro não tinha tanta intimidade como João para perguntar uma coisa tão misteriosa, um negócio tão grande assim para Jesus. Mas João tinha. E Jesus responde para João. Ou seja, quem é mais próximo de Jesus, quem tem mais intimidade com Jesus, tem mais revelações de Jesus. Jesus se revela mais para aqueles que são mais próximos. E, de novo, eu não estou falando de salvação e eu não estou falando de acepção de pessoas. Eu só estou falando que João recebeu revelação de quem era o traidor, da qual Pedro não recebeu, Mateus não recebeu, Bartolomeu não recebeu, Filipe não recebeu, André não recebeu, mas João recebeu, tá? Então, veja que dentro do grupo dos 12, tinha 3 que era mais próximo e tinha João, que era ainda mais próximo de Jesus, tá? E João é a figura da noiva, tá? É a figura da noiva de Jesus. Então, esse aí, ou essa daí, é a figura dos 12 apóstolos, os 12 discípulos e os relacionamentos que Jesus tinha com cada um deles. Disposição das tribos de Israel, né? Quando quando Deus mandou as tribos de Israel serem colocadas, né, dispostas ali no tabernáculo, aqui nós tínhamos a figura do tabernáculo. Tá, ele aqui de azul. Aqui nós tínhamos a figura do tabernáculo. Peraí. Temos a figura do tabernáculo aqui. E aí, aqui sim, aqui em Números 2, 3, eu não tenho condições de ler esses textos aqui com vocês, mas eu peço que vocês leiam Números capítulo 2 e Números capítulo 3, e vocês vão enxergar lá claramente o que eu estou dizendo aqui, tá? Esse vídeo vai ser disponibilizado no canal, vocês vão poder ver de forma pausada, lendo esses textos, inclusive, tá? Vocês vão poder ver claramente o que eu vou ensinar aqui agora. E Deus mandou colocar cada tribo na posição que eu vou disponibilizar aqui agora para vocês, tá? Deixa eu só virar aqui meu caderno de anotações, para que eu não possa perder nenhuma anotação aqui que eu fiz para vocês. Bom, aí no centro nós temos o tabernáculo, tá? E aí deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu colocar numa cor vermelha, para ficar melhor. Aqui no centro nós temos o tabernáculo, e aí veio Deus, né? E disse para Moisés aonde cada tribo deveria ficar e a qual distância, vocês vão perceber isso no capítulo 2, a qual distância cada tribo deveria ficar, tá? Então, aqui embaixo nós tínhamos Judá, Issacar e Zebulon, tá? Da mesma forma dos discípulos, eu vou colocar só a primeira letra dos nomes, tá bom? Aqui do lado direito nós tínhamos Naftali, Dan, aqui, e Aser, tá bom? Aqui em cima nós tínhamos Manassés, Efraim e Benjamim. Manassés e Efraim, todo mundo sabe que são os filhos de José, né? Que Jacó tomou os filhos de José como se fosse dele. Por isso que eles recebem herança e é por isso que eles estão dispostos aqui. E não tem uma tribo chamada José. A tribo que seria José foi dividida em duas entre Manassés e Efraim. E finalmente, do lado de cá, nós temos Gade, Ruben e Simeão. E aí você pode se perguntar, poxa, Kelvin, mas e a tribo de Levi? A tribo de Levi não era contada entre as 12, tá? A tribo de Levi não era contada. A tribo de Levi tinha uma herança diferente, era o próprio Deus, e a tribo de Levi tinha uma posição diferente, tá? Então, a tribo de Levi não era contada. Aonde a tribo de Levi era posicionada? É aí onde nós vemos
essa visão trina, essa visão de crescimento em 3 esferas, ou em 3 níveis de crescimento espiritual. A tribo de Levi, ela era posicionada aqui, ó, mais próxima ainda do tabernáculo. Se vocês observarem em Números capítulo 2, Deus vai ser categórico em dizer que essas tribos aqui, todas essas 12, elas deveriam manter-se uma certa distância do tabernáculo. Ou seja, eles alcançaram um nível de crescimento espiritual menor. Lembra dos 30, 60 e 100%? Se encaixa perfeitamente aqui. Porque eles tinham que manter uma certa distância do tabernáculo. E a tribo de Levi, ela era posicionada aqui, ó. A tribo de Levi, não sei se todo mundo sabe, mas a Bíblia vai dividir entre os levitas, né, que cuidavam do templo. Então aqui, ó, junto com Rúben, Gade e Simeão, ficavam os coatitas, tá? E eles eram da tribo de Levi. Isso está em Números capítulos 2 e 3. Você pode ler lá. Aqui em cima ficavam os gersonitas, tá? Eles também pertenciam à tribo de Levi, eles eram levitas, tá? E aqui ficavam os meraritas, aqueles que eram chamados de Merari, né? A gente vai conseguir ver isso claramente quando Davi, né, toma, ele é assunto lá ao trono, e ele vai chamar ali essa turma para fazer parte do serviço, do culto, né? Vocês vão ver isso claramente. E quem é que se posicionava aqui? Aqui se posicionava a família de Moisés e Arão. Então, aí fechava o ciclo dos levitas. E veja que os levitas, eles ainda estavam mais próximos do tabernáculo. E o tabernáculo, lembra que o tabernáculo aqui dentro, ó, vou até pintar, escolher uma cor preta, eu não sei se todos vão se lembrar, mas aqui dentro tinha a Arca da Aliança, tá? E a Arca da Aliança é a visão do trono de Deus, porque Deus só falava de cima da arca, ele não falava de outro lugar, ele só falava de cima da arca, por isso que é uma representatividade do trono de Deus, porque o rei, ele dá direção de cima do trono, o rei, ele dirige o seu reinado de cima do trono. Como Deus falava de cima da arca, de cima do tampo da arca, é uma clara referência acerca do trono de Deus. Então, veja, as 12 tribos um pouco mais distantes do trono de Deus, os levitas mais próximos do trono de Deus, mas quem tinha acesso ao trono e quem entrava ou quem estava no trono, de dentro da tribo dos levitas, era somente Arão, ou o sumo sacerdote, né, que viria na sua posteridade. Então, veja, ele ainda estava mais próximo do trono do que todos. É a mesma figura dos apóstolos de Jesus. Os 12 apóstolos um pouco mais longe, esses 3 aqui um pouco mais próximo, e João o mais próximo possível de Jesus, né? Então, e vocês vão ver isso claramente quando eu chegar ali nas vestes espirituais, tá? Então, aqui é a disposição das tribos de Israel. Os níveis da vontade de Deus. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia também fala sobre a vontade de Deus. E vamos ver aqui quais são os níveis da vontade de Deus. Ó, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esse é um texto muito conhecido. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é dividida em três níveis: boa, agradável e perfeita. E de novo aquela velha pergunta: por que 3? Por que não 4? Por que não 2? Né? 3, porque claramente Deus está estabelecendo um padrão de crescimento, está estabelecendo um padrão daquilo que ele estabeleceu lá do início. Não, esse exemplo não está aqui, mas eu faço agora, né, de forma bem rápida aqui para vocês. Quando Deus criou lá no início a Terra, a Bíblia diz que existia a Terra, aí a Bíblia diz que existia uma região chamada Éden, e a Bíblia diz que nessa região chamada Éden, Deus plantou um jardim. Primeiro nível, segundo nível,
terceiro nível. Veja que coisa interessante. Então, de novo, boa, agradável e perfeita. Esses são os níveis da vontade de Deus, e assim está dividido em 3 partes, porque Deus está passando um recado, Deus está passando uma mensagem acerca dessa divisão, tá? A divisão de Jesus, esse nós vimos também na aula 5, na aula passada, mas eu trago aqui novamente, né? Jesus se divide em 3, porque o tabernáculo é a figura, a sombra de Cristo. Se o tabernáculo era dividido em 3, Jesus também tem que ser dividido em 3, porque ele é esse nosso caminho, né, que nós andamos. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, né? E como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Na aula passada nós trabalhamos muito essa questão da palavra vem, né? Isso está em João 14, versículos 5 e 6. Então veja, de novo, Jesus agora falando sobre 3. 1, 2, 3. Ele se divide em 3 partes: caminho, verdade e vida. Por que não 2? Por que não 4? Por que não 5? Por que não 6? Por que não uma só? Né? Mas ele faz questão em se dividir em 3 partes. De novo, Deus está passando uma mensagem. Agora, a cereja do bolo do ensino, tá? Eu vou ter que passar aqui uns 15 minutos, desculpa, mas eu vou ter que passar aqui uns 15 minutos para passar essa aula aqui para vocês, mas prometo ser bastante rápido. Vestimentas espirituais, nós também teremos vestimentas espirituais, e o livro de Apocalipse apresenta 3 vestimentas espirituais. Você pode procurar no original do livro de Apocalipse todo, você vai perceber que em todas as vezes que o livro fala sobre vestes, o livro só usa 3 palavras gregas. A palavra stol, a palavra imaton ou a palavra businos, tá? Então, em todo livro, você só vai encontrar 3 vestimentas eternas, tá bom? E isso está falando claramente do crescimento espiritual alcançado aqui, será correspondente à veste eterna que nós teremos no novo céu, nova terra e na nova cidade, tá bom? Esse aqui já é um estudo mais aprofundado, não é um estudo tão básico, mas eu não poderia deixar de trazê-lo aqui para vocês, tá? Esse código aqui é o código do dicionário Strong, tá? Em todas as palavras gregas, eu trouxe aqui o código Strong para você conferir na sua concordância, para você estudar, né? Para você ver aí, conferir com tudo isso que eu estou ensinando. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, vai apresentar para nós a vestimenta stole. E veja o que o texto vai falar sobre essa vestimenta. Quando ele abriu o 5º selo, tá? Vestes brancas. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Veja o sentimento que essas pessoas têm, né? Eles estão com um sentimento aqui de vingança. Veja, eles falam: você não vai vingar o nosso sangue? Veja que eles têm um sentimento de querer mandar em Jesus. Não sei se todos vocês percebem isso. Eles só falam: até quando você não vai lá resolver meu problema? Até quando você não vai lá vingar o meu sangue? Até quando você não vai julgar lá os que habitam em toda a terra? Ou seja, eles estão querendo que Jesus exerça a sua própria vontade, né? E são pessoas salvas, eles estão no céu. Eles não estão aqui na terra, são pessoas que, veja, onde eles estão? Abriu o 5º selo e contemplei debaixo do altar as almas. Veja, são pessoas que foram mortas, eles não estão na terra. Eles estão em moradas celestiais. Mas com desejo de vingança, querendo mandar em Jesus? Sim, tem muito crente que tem esse tipo de desejo. São crentes crianças espirituais. São crentes que só vão crescer até 30%. Por quê? Porque eles não conseguiram vencer esse desejo de vingança. Eles não conseguiram, eles querem viver a sua vontade, não a vontade de Deus, não a vontade de Jesus. Por isso que eles querem que Jesus cumpra a vontade deles. Aí vejam o que vai acontecer com eles aqui, ó. Então, para cada um deles foi entregue. A palavra entregue é didom, ou didomi, que significa dar algo a alguém
de livre e espontânea vontade e reticências. Tem vários significados dessa palavra, mas vocês vão perceber que todos os significados tendenciam para dar algo de livre e espontânea vontade. Ou seja, eles vão receber vestes, porque, veja, ó, finalizando o versículo. Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca. Veja que essa vestidura é dada. Essa vestidura não é conquistada. Jesus vai entregar essa vestidura para eles. É a vestidura que representa a salvação, porque a salvação é um presente, a salvação é dada. Você não trabalha para conquistar a salvação. Eu não trabalhei para conquistar a minha salvação. Essa é a figura das vestimentas stol. Essa palavra vestidura branca aqui, em Apocalipse 6, é stol no original. Veja que eles estão recebendo essa vestidura, eles não estão pagando. Eu estou frisando isso porque as outras, vocês vão perceber que não são dadas, tá? A imatom e a bucinos, essas não são vestimentas eternas dadas, essas precisam conquistar, essas precisam pagar, inclusive. Aí vejo que foi o final do versículo. Uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos irmãos que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Ou seja, segura um pouco aí, né? Segura um pouco esse seu desejo, segura um pouco essa sua situação, que em um dado momento da eternidade, um dado momento de Deus, segundo a vontade de Deus, mas não segundo as suas vontades, as coisas fluirão. Jesus vai voltar, Jesus vai vencer, Jesus vai cumprir aquilo que está escrito, mas segundo a vontade dele, e não segundo o querer dessas pessoas que estão querendo passar a vontade deles na frente da vontade de Jesus. Caminhando. As vestes estoles, veja, mais um pouco sobre essas vestes. Agora nós estamos em Apocalipse capítulo 7, do 9 ao 17. Veja o que diz. Em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém poderia contar. Lembra da figura do átrio? Uma multidão? Lembra da figura das donzelas, que era uma inúmeras quantidades? Veja, agora a vestimenta stole também é uma grande multidão, tão vasta que ninguém poderia contar, formada por pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Ou seja, não é um povo específico, não está falando do povo judeu, não está falando do povo hebreu, está falando de pessoas de todas as nações. Veja aonde essas pessoas estavam. Essas pessoas estavam em pé diante do trono. Elas não estavam no trono. Elas não estavam perto do trono. Elas estavam perto do trono, né? Desculpa, diante do trono, em pé, ao redor do trono. Essa é a visão que eles estão. E veja qual é a vestimenta deles. Diante do trono do Cordeiro, vestido de túnicas brancas. E a palavra túnicas brancas aqui é stol, tá? A mesma vestimenta que nós trabalhamos aqui, ó. A vestimenta que é dada. Vestidura simples, ó. A palavra stol significa vestidura simples, tá? Essas pessoas, uma grande multidão, está vestida com essas vestiduras, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, e adoraram a Deus. Veja, essas pessoas estão em pé diante do trono, mas elas não se prostram. Agora, quem está ao redor do trono, que são os 4 seres viventes e os anciãos, vocês vão perceber isso esse público na vestimenta imatom, esses prostram-se diante do trono. Agora, os que estão com vestes brancas, simples, esses estão de pé, esses não estão prostrados. Diante do trono, com o rosto em terra, e adoraram a Deus, exclamando: Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graça, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me indagou: quem são esses? Quem são? E de onde vieram todos estes que estão vestidos de túnicas brancas stol? O ancião está perguntando: quem são essas pessoas aqui, ó? Quem é essa grande multidão que está vestida com essa túnica, com essa vestidura branca simples? Aí João responde:
E eu lhe respondi, ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus. Eles não estão próximos ao trono e eles não estão, e muito menos no trono. Eles estão em pé perante o trono. Lembra da figura das 12 tribos? Alguns estão perante, outros estão próximos e outros estão no trono. Lembra da figura dos apóstolos? Uns estão longe, outros estão mais próximos, e João estava com Jesus. É a mesma figura que nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse. Essas pessoas de túnicas brancas simples, estolo, eles estão perante o trono. E servem dia e noite em seu santuário. Essas pessoas terão um santuário. Esses salvos aqui, eles terão um santuário aonde eles irão. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Veja, aquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono, aquele está com letra maiúscula no A, é uma referência a Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Olha que coisa interessante. Será o seu pastor. Ou seja, Jesus não foi pastor deles enquanto eles estiveram aqui. O que representa isso? Eles não viveram a vontade de Deus. Eles não deixaram Jesus os pastorear. É por isso que aqui eles estão querendo dar ordenanças em Jesus. É por isso que aqui ele está dizendo, até hoje, você não vai lá resolver meu problema? Por quê? Porque eles não se deixaram pastorear. São pessoas salvas? Sim. Mas eles não deixaram se pastorear. Por quê? Eles serão ainda pastoreados. Veja o que Jesus vai fazer com essas pessoas. Jesus vai os conduzir às fontes das águas da vida. Por quê? Porque eles não se deixaram ser conduzidos aqui na terra à fonte das águas da vida. Só quando chegar lá é que eles vão ser pastoreados e eles serão conduzidos à fonte das águas da vida. Eles não se deixaram ser conduzidos aqui, né? E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Isso está em Apocalipse 7, versículos 9 até o versículo de número 17. Bem, essas são a vestimenta estolo, as vestimentas simples. E aqui é o posicionamento dessas pessoas. Agora vamos às outras vestimentas eternas, são chamadas túnicas brancas, e aí a palavra grega já não é mais stolo, a palavra grega é imatom. Veja que o código para a palavra stolo é G4749, e o código para a palavra imatom é G2440, é um outro código. Veja um pouco sobre essa vestidura. Contudo, tens em Sardes, estamos em Apocalipse 3, capítulo 3, versículos 4 e 6. Contudo, tem em Sardes, Sardes era uma região onde tinha uma igreja, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco. Veja, Jesus está dizendo, elas caminharão comigo, vestidas de branco. E a palavra vestidas de branco aqui já não é mais estolo, é imatom. E a palavra imatom significa vestes dobles, ou seja, dupla veste. Enquanto a palavra estolo significa veste simples, vestidura simples, a palavra imatom significa dupla veste, tá? Veja, elas estarão vestidas de branco, pois são dignas. Não é uma vestidura que você ganha. E isso está mais claro no próximo versículo, tá? Aqui, a pessoa já é digna de ter essa veste. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas imatom, e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Essa é a primeira referência onde nós vemos as túnicas ou as vestiduras imatom, vestiduras brancas. Agora veja, há um versículo claro que mostra para nós que essa vestidura imatom, elas são compradas, elas são adquiridas, ou seja, existe um preço a ser pago por essas vestiduras. Veja o que Jesus escreve para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 18. Esse já é um texto muito conhecido pela igreja.
Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declarou Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho. Veja o conselho que Jesus está dizendo. Adquire de mim. Veja, Jesus não vai dar essa veste. Essa veste tem que ser adquirida. Veja, aqui para a igreja de Sardes, ele diz que as pessoas são dignas de ter essa veste. Elas não ganharão essas vestes. Elas são dignas de ter essas vestes. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas. E a palavra roupas brancas no original é imatom, ou seja, vestes duplas. Essas vestes são adquiridas. O próprio Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: adquire de mim roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Então, claramente aqui nós podemos ver que as vestes imatom, as vestes duplas, elas são adquiridas, elas são compradas e elas não são ganhadas. Requer um esforço, requer um preço a ser pago. E eu não estou falando sobre salvação. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que para você ser salvo, você precisa se esforçar. Para você ser salvo, existe um preço a pagar. Existiu sim um preço a pagar, mas quem pagou isso foi Jesus. O preço foi ele que pagou, o sacrifício foi ele que fez, e a nossa salvação nós a conquistamos sem preço algum. Isso é um dom, ou seja, um presente de Deus. Agora, crescimento espiritual, frutificação, crescer o nível, fazer com que esse homem novo cresça dentro de nós, aí sim existe um preço a se pagar. Qual o preço? Levantar de madrugada para orar é um preço. Orar é um preço. Estudar a Bíblia é um preço, tá? Jejum é um preço a se pagar. Tudo isso requer preço. Porque, imagine só, se você tem duas atividades, ou você sai com seus amigos, e eu não estou dizendo que isso é errado, ou você usar esse tempo para estudar a Bíblia. E você decidiu usar esse tempo para estudar a Bíblia e não sair com seus amigos. Vamos ver se você concorda comigo. Isso é um preço ou não? Nós estamos pagando um preço. Eu estou pagando um preço de não estar um momento de lazer com os meus amigos. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou me abdicando desse momento para eu crescer espiritualmente, para eu mudar de nível, para eu crescer a uma estatura perfeita de Jesus até alcançar a maturidade. Esse é um esforço, esse é um preço, e não tem como fugir disso, tá? E as vestes imatom, elas são conquistadas, elas são adquiridas de Jesus, elas não são dadas como as vestes estod. E aonde estarão posicionados os crentes, né, com essas vestes imatom? Veja, também ao redor do trono, enquanto que os que estão com vestes simples, eles estavam em pé diante do trono, esses já estão mais próximos. Tá? E, a figura é mais ou menos essa. Ó. Aqui tem o trono. E aqui nós temos as pessoas que têm vestes simples. Ou seja, eles estão em pé diante do trono. Agora, é até o nome de uma banda famosa aqui do Brasil. Né? E agora, essas pessoas com túnicas brancas e matom, a Bíblia está dizendo que eles estão ao redor do trono. Então, eles estão mais próximos do trono de Deus. Ok? Essa é a figura, tá? Eu vou usar esse mesmo desenho aqui para a próxima veste, que é a veste bucinos. Veja, a última veste apresentada no livro de Apocalipse é a palavra bucinos. E aonde nós encontramos essa veste?
nós a encontramos, perdão, acabei voltando aqui, nós a encontramos em Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 7 e 8. A palavra bucinos aqui é o código dela no dicionário Strong. Veja o que a Bíblia vai dizer. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou a hora das bodas, ou seja, o casamento de Jesus, do Cordeiro, que é Jesus, e a sua noiva. E a sua noiva já está preparada, perdão. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino puro. A palavra puro aqui em algumas Bíblias é branco, tá? E a palavra puro aqui está conectada com a palavra branco. E essa palavra aqui, linho fino, é a palavra bucinos. É a palavra bucinos. Não é imatom e nem mesmo, ou muito menos, a palavra stolo. A palavra aqui usada para linho fino, puro, é a palavra bucinos. Então veja que existe uma diferença entre as vestes espirituais, porque as palavras gregas estabelecidas no livro de Apocalipse, quando fala sobre as vestes dos santos, são palavras gregas diferentes. E aqui perceba que esse linho fino só é relacionado à noiva. Só é relacionado à noiva, tá? Isso não está relacionado às vestimentas stolo, isso não está referenciado às vestimentas imatom, só está conectado com a noiva. Então, a noiva terá uma vestimenta diferente na eternidade. Enquanto um grupo terá uma vestimenta stolo, outro grupo terá uma vestimenta imatom, a noiva terá uma vestimenta bucinos, ou seja, um linho fino branco. Aqui é vestes brancas, aqui é túnicas brancas e aqui é linho fino branco. Mais uma vez, 3 vestes, 3 níveis, 3 grupos de pessoas diferentes, usando 3 tipos de vestimentas espirituais diferentes, tá? Então, veja que essa vestimenta está conectada com a noiva. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, João, ele é convidado a ver a noiva, veja. Perdão, aqui duplicou, né? Em Apocalipse 21, 9, perdão. Em Apocalipse 21, 9, João é convidado a conhecer a noiva. Olha o que a Bíblia diz. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Poxa, nós acabamos de ver que a noiva de Jesus, ela tem um linho fino, ela tem uma vestimenta de linho fino. É esse aqui que eu estava trabalhando, né? E aqui, ó, eu acabei não lendo o final. Veja, para vestir-se foi providenciado o linho fino puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Veja que esse linho fino não é dado. Veja que esse linho fino, ele é conquistado através dos atos de justiça. E aqui está dizendo que ela já está preparada. Ela não vai ser preparada, a noiva. A noiva já estava preparada para o casamento. Aonde ela se preparou? Ela se preparou aqui na terra, através dos seus atos de justiça. Então, veja que é uma vestimenta conquistada através de atos de justiça. Diferente da vestimenta stolo, tá? Que era uma veste dada. Então, nós acabamos de ver em Apocalipse, capítulo 19, que a noiva vai estar vestida com essa vestimenta de linho fino, e agora o anjo vai mostrar para João quem é a noiva, quem é a esposa. E quem é que ele apresenta em Apocalipse, a partir do versículo 10? Ele apresenta a nova Jerusalém. Ele apresenta a cidade santa. Então, veja, aqui é a noiva, as pessoas que se casarão com Jesus, que foram chamados para as bodas do Cordeiro. Veja que há uma grande diferença, porque só a noiva veste linho fino, enquanto algumas pessoas da igreja vão vestir vestes simples, outras pessoas da igreja vestirão vestes imatom, a noiva estará vestida com linho fino, branco e resplandecente, ou seja, que brilha. Lembra do sol? Uns brilharão como sol, outros brilharão como lua, e outros brilharão como estrela.
É essa figura exatamente que está representada aqui. Então, o anjo, ele mostra para João a noiva, e a noiva nada mais é do que a cidade santa, a Nova Jerusalém. E isso vai mostrando, até chegar em Apocalipse capítulo 22, que ainda está falando da cidade santa, que ainda está falando da Nova Jerusalém. E aqui, veja o que o anjo diz. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade, ou seja, a cidade santa. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela quem? Nela aonde? Eu até coloquei entre parênteses aqui, né? Na cidade santa, na noiva, na esposa. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Agora, quem é a cidade? A noiva. E quem é a noiva? Aqueles que conquistarão posição de noiva, aqueles que estão na igreja, que estão no corpo de Cristo e que conquistarão essa posição, esse nível de crescimento, essa maturidade espiritual. O trono de Deus e do Cordeiro estará na noiva, ou seja, a noiva estará com o trono. Lembra dessa posição aqui que eu disse? Uns estarão em pé diante do trono, outros estarão ao redor do trono e outros estarão no trono com Deus. 3 níveis de crescimento, 3 moradas eternas, 3 vestimentas espirituais, e a noiva terá uma vestimenta especial. Bom, aqui eu fiz um pequeno resumo, tá? Nível 1, nível 2 e nível 3, e tudo isso que eu falei aqui está dividido aqui nesses níveis. Átrio, lugar santo, santo dos santos, novo céu, nova terra, nova cidade, 30, 60, 100, chamados, escolhidos e fiéis, crianças, jovens e adultos, donzelas, rainhas e amada, estrelas, lua e sol, os 12 discípulos, Pedro, Tiago e João, e somente João, 12 tribos, os levitas e Arão, todos os israelitas, os filhos de Arão e Arão, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E na eternidade nós teremos vestes brancas, túnicas brancas e linho fino branco. Amém? Passei quantos minutos? 13 minutos, né? Passei, nossa, 18 minutos, perdão. No início eu falei que eu ia passar alguns minutos, passei 18, que os irmãos possam me perdoar, mas eu não poderia deixar de falar isso com vocês. Espero que vocês tenham crescido, espero que eu tenha contribuído e somado para o crescimento bíblico, espiritual de vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, hoje eu não vou abrir momento para perguntas, nós já estamos extrapolados no tema, mas se alguém tiver pergunta, me manda no WhatsApp, pode mandar para mim a pergunta de forma direta. Se você não tiver meu número, lá na comunidade, lá tem o meu número ali, você pode me procurar de forma direta e me perguntar, e eu vou ter um prazer de crescer junto com você e te responder tudo que você precisa, ok? Vamos orar para nós finalizarmos. Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, esse rico conhecimento, ó Pai, que o Senhor tem dado à nossa igreja aqui. Senhor, que a nossa mente seja expandida a cada momento. Obrigado por este tempo, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Que os irmãos possam crescer espiritualmente, que a mente de todos nós possa ser expandida, que a nossa mente possa ser iluminada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, através do Teu candelabro, através do Teu fogo, através de tudo que te rodeia, Senhor Deus, que te ilumina, porque o Senhor é luz e nós somos luz, e a nossa mente precisa de luz, para que nós possamos enxergar verdades espirituais. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te amamos e te queremos sempre. Amém. Meu irmão, eu vou finalizar aqui, e que Jesus possa abençoar vocês, tá? Tenha uma ótima noite em nome de Jesus. Amém.